Fala aí, tudo bem, pessoal? Alunos do terceiro ano, vamos dar início então agora à nossa primeira videoaula de Sociologia, em que vamos iniciar o estudo do capítulo 2 do material didático, intitulado Durkheim e Weber. Então, nós vamos iniciar o estudo desses dois grandes pensadores que deram, de fato, assim, origem à sociologia num sentido de um campo autônomo de conhecimento humano, se afastando da antropologia, da filosofia e se posicionando como uma disciplina própria. E tanto Durkheim como Weber e Marx, mais para frente que nós vamos ver, foram esses três pilares de pensadores que proporcionaram essa emancipação, vamos dizer assim, do estudo da sociologia enquanto ciência autônoma, ciência própria. Então, esse capítulo vai tratar de Durkheim e Weber e a aula de hoje, de forma especial, vai tratar de Durkheim. O Durkheim foi um pensador francês importantíssimo do finalzinho do século XIX, início do século XX, que se inspirou, num certo sentido, de uma forma bem significativa, assim, nos estudos e no pensamento de Auguste Comte. Auguste Comte também um francês, assim como Durkheim, e que havia lançado as bases do positivismo, que é uma corrente de pensamento que se inspira, por sua vez, nas ciências naturais, tem forte influência das ciências naturais e, por meio dessa inspiração, busca desenvolver uma sociologia que, assim como é proposta pelas ciências naturais no século XIX, também identificasse leis de funcionamento. Assim como a física tinha as suas leis, haviam sido descobertas leis por Newton, as chamadas leis da física, ação e reação, inércia, a lei da gravidade, né, as leis químicas, biológicas, e com a inspiração do desenvolvimento dessas ciências, Comte ele vai desenvolver a sua ideia de positivismo, tentando trazer para as ciências humanas também uma noção de princípios, regras universais, leis que identificassem o funcionamento da ordem social. Então, Durkheim é esse primeiro grande pensador que de fato vai transformar o pensamento de Comte numa disciplina. De fato, Durkheim é conhecido como o pai da sociologia moderna. Ele foi o primeiro professor de sociologia dessa disciplina mesmo, né? Ele cria essa disciplina e ele leciona na universidade essa disciplina e é então o primeiro professor de sociologia nos termos que nós temos contemporâneos. Qual que é a grande contribuição de Durkheim? Obviamente foram várias, né? É um pensador com uma extensão de pensamento ampla, mas a gente, resumindo aqui, quer tratar com vocês de pelo menos três conceitos fundamentais de Durkheim. E o primeiro desses conceitos é o conceito de consciência coletiva. Durkheim, então, buscando identificar essas leis que governam a vida em sociedade, ele vai dizer que existe uma consciência coletiva. O que é isso? Nós sabemos que a consciência individual são os pensamentos, as crenças e valores que nós carregamos conosco. Só que para Durkheim, essa consciência individual ela é totalmente formada e influenciada por uma consciência coletiva, que são princípios, valores, costumes, tradições, crenças, que são próprias de uma determinada sociedade.
E, de fato, o que vai fazer com que uma sociedade tenha maior coesão social do que outra é a capacidade da consciência coletiva ter o potencial de influenciar as consciências individuais. Porque na medida que você tem uma consciência coletiva, ou seja, uma série de regras, costumes e valores que permeiam toda a sociedade, e essa consciência tem o poder de influenciar o indivíduo, você vai ter uma sociedade que nutre ideais próximos. Né? Um exemplo que a gente pode dar é a influência que a instituição social da família tem nas nossas vidas. Se a gente parar para analisar, qual é o tamanho da influência que os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos avós têm na formação da nossa identidade, não é mesmo? Às vezes a religião que nós temos, a classe social que nós pertencemos, a linguagem que nós desenvolvemos, tudo isso é fruto de um contexto social em que nós estamos inseridos. Então, o Durkheim ele vai se preocupar muito com essa ideia de consciência coletiva, dessa norma que, quando nós nascemos, nós já estamos inseridos nela. E, às vezes, sem muito perceber, sem ter uma compreensão tão clara, a gente vai assimilando essa consciência coletiva, esses valores, e vão tornando esses valores que são coletivos, de fato, em valores pessoais nossos. Né? Então, é um importante conceito que eu queria trazer para vocês, esse conceito de consciência coletiva, e já ligando no segundo conceito, que é o conceito de coesão social. Para Durkheim, o que faz as pessoas viverem numa determinada coletividade é o sentimento de pertencimento, é o sentimento de você estar num grupo, e num grupo que compartilha necessidades, que compartilha valores, que compartilha interesses e que, portanto, convivem. Bom, eu prometi para vocês tratar 3 conceitos. O terceiro conceito que eu quero elaborar com vocês é o conceito de fato social. Para o Durkheim, a sociologia ela não se ocupa, a princípio, do estudo da sociedade enquanto esse conjunto diverso de relações, porque isso é um assunto muito intangível, muito inacessível. Falar de sociedade é algo difícil, porque a sociedade ela muda muito, ela é muito diversificada, ela sofre de uma complexidade maior do que a nossa capacidade de interpretá-la por meio de uma ciência. Então, o Durkheim ele vai trazer o conceito de fato social. E isso é importante a gente entender. Para o Durkheim, a sociologia ela é o estudo dos fatos sociais. E o que são os fatos sociais? Os fatos sociais são aqueles elementos que, de fato, fazem com que a consciência coletiva se imponha sobre as consciências individuais da sociedade. O Durkheim ele apresenta 3 características que são necessárias para a compreensão do fato social. A primeira característica é a noção de coercividade. Então, para que um valor seja imposto ao indivíduo que vive numa determinada sociedade, esse valor precisa de trazer consigo um elemento coercitivo, um elemento de punição. De modo que, se o indivíduo ele foge desse padrão social, ele vai se sentir penalizado por isso. Né? Vou dar um exemplo. Se talvez você que é homem, um dia for para a escola de saia, e você provavelmente vai sofrer o deboche, o bullying, sei lá, dos seus colegas de escola, porque saia nos padrões e nos costumes da nossa consciência coletiva são típicos do uso das mulheres e não dos homens.
Então, a coercividade não está necessariamente numa lei que pune, mas às vezes na repreensão moral, no deboche, que acabam fazendo com que as pessoas se inibam de determinadas condutas que não fazem parte da tradição de uma determinada sociedade. Né? Então existe essa coerção assim mais de moral, né? E existe também a coerção, ou de costume, e existe também a coerção jurídica, legal. Então, por exemplo, se alguém praticar um homicídio, um furto, um estelionato, ela vai praticar um crime que está tipificado no Código Penal do Brasil, numa lei, e que esse crime vai gerar uma punição, seja uma punição por detenção, por serviços de compensação da pena. Então, são formas legais de inibir determinadas ações que estão contrárias à consciência coletiva. Não é bom para uma coesão social que tenham homicídios numa determinada sociedade, ou que tenham furtos, ou que tenham estelionatos. Então, a consciência coletiva gera mecanismos de coerção para inibir determinadas ações que são consideradas desvirtuadas. Tá bom? Um outro elemento dos fatos sociais é a exterioridade, ou seja, são valores, a consciência coletiva traz valores que estão para além do indivíduo, são exteriores ao indivíduo. Então não importa se você gosta ou não de usar saia. Se você for homem e sair de saia, você vai ter uma repreensão social de olhares que vão achar estranho essa conduta, né? Especialmente numa sociedade mais conservadora, vamos dizer assim. Ou se você pratica algum ato que não é de costume, de aceitação social, em linhas gerais, isso vai gerar um incômodo a você. Então são regras que estão para além do indivíduo e que de uma certa forma acabam moldando a conduta do indivíduo. Então é a exterioridade. E a generalidade está ligada a não apenas alguns fatos específicos. Então a consciência coletiva é algo que está bem estabelecido ao longo dos anos. É algo que foi estabelecido por um costume bem antigo, um costume bem comum, que é praticado por muitos anos e que não é simplesmente uma moda, uma coisa que é transitória. Então tem uma ideia de estabilização também, essa ideia de generalidade da consciência coletiva, tá bom? Então são esses três fatores, né, que vão definir o que é um fato social, e aí, portanto, então nós temos nessa primeira aula as primeiras impressões do estudo da sociologia de Durkheim. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.